Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. O tema do vídeo é manifestação do orixá na Umbanda. Se você deseja saber mais sobre esse assunto, acompanhe esse vídeo, acompanhe o canal, é claro, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Então, quer saber sobre esse assunto? Manifestação do orixá dentro da Umbanda? Será que isso é possível? Será que isso existe? Vamos então para o nosso conteúdo. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, vamos tentar compreender e entender ali sobre a questão dos cultos, ou seja, propriamente dizendo, da religião. Nós temos aqui, é claro, se a gente vai falar sobre orixá, a gente também tem que tocar nesse velho ditado, que no caso é o candomblé. Para quem não sabe, o candomblé é uma religião brasileira também, porém, é claro, com dogmas, africanos. Ou seja, o candomblé é uma religião ali afrodescendente trazida pelos negros escravos aqui para o Brasil. A Umbanda, tradicionalmente, também é uma religião brasileira fundada por Zélio de Moraes e também vamos dizer que com algumas doutrinas e costumes afrodescendentes também. Então nós temos duas religiões bem semelhantes, tá? Bem parecidas, mas com as suas ritualísticas diferentes uma da outra, tá ok? Ou seja, elas podem até serem similares, ou seja, parecidas, porém são totalmente diferentes uma da outra. Vamos pela questão básica. Primeiramente, se você não compreende o que é o candomblé é a manifestação do orixá, ou seja, é o culto ao orixá. Se você não sabe o que é orixá, orixás são considerados divindades ou partes de Deus. Entre esses orixás nós temos Oxalá, Inhaçã, Ogum, Xangô, Exu e Iemanjá, dentre outros orixás. Na Umbanda, não necessariamente o culto seria ao orixá, porém, dentro da Umbanda, o culto é direcionado aos espíritos, ou seja, pessoas já desencarnadas que hoje em dia vêm dentro da Umbanda, ou seja, se manifestam dentro da Umbanda e realizam os seus trabalhos. Então a gente tem uma separação bem grande ali. Primeiramente, a gente tem um candomblé que cultua essas divindades, esses orixás, e na Umbanda aqui a gente tem a manifestação de um espírito, possivelmente um espírito que já teve uma vida terrena. Então, é claro, isso aí é que está a grande diferença. Um cultua a divindade, que é praticamente um deus, e o outro cultua espíritos de antepassados, por assim dizer, ou espíritos de pessoas que já desencarnaram. Então, essa, vamos dizer que seria a maior diferença. Porém, é claro, quando a gente fala isso, algumas pessoas podem interpretar. Então, a Umbanda, já que ela tem, sim, algumas culturas afrodescendentes, algumas ritualísticas afrodescendentes, a Umbanda, ela também acredita nos orixás? Sim. A Umbanda faz ali algumas ritualísticas voltadas aos orixás? Sim. Na Umbanda, existe a manifestação do orixá? Depende do que você interpreta por manifestação. Vamos entender. A manifestação do orixá no corpo físico do médium, isso ocorre dentro do candomblé. Na Umbanda, a manifestação do orixá pelo que os umbandistas acreditam, é através da natureza, é através dos elementos, ou seja, vamos dar aquele velho exemplo. Quando você vai em uma cachoeira, aquele velho exemplo, ali você está vendo a manifestação de Oxum, ou aquela cachoeira bonita. Então, ali Oxum está se manifestando, através daquela cachoeira. Diferente quando eu falo da manifestação corpórea, quando essa mesma orixá que está ali na cachoeira, que um umbandista acredita, enfim, quando ela se manifesta no corpo de um médium. E isso ocorre no candomblé. Na Umbanda, o que ocorre é a manifestação do espírito. Então essa é a maior diferença, tá ok? Mas vamos aqui entender. A Umbanda acredita no orixá, a Umbanda, vamos dizer que oferta os orixás, tem algumas ritualísticas voltadas aos orixás, mas a Umbanda,
ela incorpora o orixá? Não. Primeiramente, não incorpora. Mas o que nós estamos vendo hoje em dia, né, espalhado aí nas mídias e nas redes sociais, são umbandistas meio que incorporando o orixá. A primeira coisa que todos nós devemos entender é que a forma ritualística para a manifestação do orixá é totalmente diferente daquilo que entendemos dentro da Umbanda. Então é claro que até mesmo para a manifestação do orixá é necessário fazer uma ritualística totalmente diferente daquela que é vista dentro da Umbanda. Um exemplo que podemos dar para vocês são as famosas obrigações de candomblé, que no caso entra ali feitura de santo, raspagem de ori, que é a raspagem de cabeça. Isso tudo faz parte de uma ritualística voltada ao orixá, diferente da Umbanda, onde as suas ritualísticas tradicionalmente são voltadas às entidades, necessariamente falando, é claro, de forma geral, não vou nem especificar muito e falar muito aqui sobre obrigação. Mas enfim, já que a Umbanda, de certa forma, né, tem ali uma certa ligação com os orixás, de alguma forma vai existir um tipo de manifestação do orixá dentro da Umbanda? Vamos lá. Primeiramente, deixando claro, a manifestação corpórea ou a incorporação do orixá na Umbanda não existe. O que acontece, infelizmente, são pessoas que não compreendem, não entendem, acabam meio que distorcendo um pouquinho das coisas. Dentro da Umbanda, como eu falei para vocês, o que existe é a manifestação do espírito. Dito isso, entendemos e compreendemos que existem espíritos que manifestam dentro da Umbanda e eles meio que vêm ou trazem a mensagem de determinado orixá, ou seja, espíritos que vêm na vibração de um determinado orixá. Exemplo, como na Umbanda não manifesta o orixá, ou seja, o orixá Exu, ele não se manifesta dentro da Umbanda. Por quê? Porque são ritualísticas diferentes, são obrigações diferentes, então o orixá não vai se manifestar dentro do terreiro de Umbanda. Então o orixá Exu, ele não se manifesta na Umbanda. Porém, é claro, a Umbanda precisa da mensagem do orixá Exu. A Umbanda precisa da energia do orixá Exu. Então o que é feito? É feito praticamente isso. Vem na Umbanda, vai se manifestar na Umbanda espíritos que vão responder àquele determinado orixá, ou seja, vai manifestar espíritos que vai vir sobre a influência daquele orixá Exu. Um velho exemplo, temos aqui Exu Marabô, ok? Exu Marabô, para quem não sabe, é uma entidade. Possivelmente esse Exu Marabô, ele teve uma vida terrena, ou seja, ele foi uma pessoa em vida, desencarnou e recebeu essa missão de se tornar uma entidade. Ele se torna uma entidade e agora ele começa a vir dentro da Umbanda. Quando ele vem dentro da Umbanda, ele vem na vibração do orixá Exu. Ou seja, dentro da Umbanda, Exu Marabô, dentre vários outros Exus, vem respondendo ao orixá Exu. Ou ele vem na vibração do orixá Exu. Como não temos a manifestação corpórea do orixá Exu dentro da Umbanda, então nós vamos ter aqui, vamos dizer que seria meio que os mensageiros, ou seja, caboclos ou entidades que se manifestam na energia daquele orixá. Porém, ele não é o orixá, ele é uma entidade, ele apenas vai vir na vibração daquele orixá. Dito isso, se vocês entenderam, conseguimos compreender que dentro da Umbanda não existe a manifestação do orixá. O que existe é a manifestação de um espírito que vem sob a vibração de um determinado orixá. Falando desta forma, podemos compreender o seguinte, que todos os orixás existem entidades que se manifestam na sua força ou na sua vibração dentro da Umbanda. Primeiramente, é claro, demos o exemplo aqui do orixá Exu, mas também podemos dar o exemplo de vários ou de todos os orixás, se vocês compreenderem. Um velho exemplo aqui, Oxum. A orixá Oxum, como citei, é a orixá das cachoeiras, das águas doces. Então, uma orixá que a sua manifestação é feita ou acontece dentro do candomblé. Porém, Oxum não se manifesta dentro da Umbanda, como eu expliquei, devido a ritualísticas, obrigações.
Só que é claro, existe a manifestação, vamos dizer assim, que de um espírito que vem sobre a vibração de Oxum. Esse espírito ele vai vir sobre a vibração de Oxum, porém não é Oxum, é um espírito que possivelmente teve uma vida terrena. Vamos aqui para alguns nomes de alguns espíritos ou de algumas entidades que correspondem a Orixá Oxum. Sete Cachoeiras, Tunuê e Cabocla Juruena, ou Juruema. Vamos compreender isso aqui. Quando a gente está falando de entidades que correspondem ou que vibram na energia de um determinado orixá, nós damos o título desta entidade de caboclo. Um exemplo é Oxum. Entidades que vão incorporar na vibração da orixá Oxum, eles vão se identificar como caboclo de Oxum e o nome. Como eu dei o exemplo desses três nomes, ficaria assim: caboclo de Oxum, Sete Cachoeiras, caboclo de Oxum, Tunuê, cabocla de Oxum, Juruema. Significa que eles vêm sobre a vibração daquela orixá, ou seja, eles manifestam na vibração da orixá Oxum. Porém, como eu disse, eles são espíritos, ou seja, de pessoas que possivelmente já tiveram vidas terrenas. E esses espíritos, a sua manifestação, é claro, é como de vários outros espíritos dentro da Umbanda. Eles vão se comportar, vão falar, vão dar seus passes, consultas, né? Vão conversar com as pessoas. Por quê? Porque eles são espíritos. Diferente também da manifestação no candomblé. A manifestação do orixá é totalmente diferente. O orixá, ele não fala. Vamos dar esse exemplo. O orixá, quando ele se manifesta, ele não fala. Quando nós vemos essa manifestação dentro da Umbanda e a entidade, ela está conversando e falando, isso quer dizer que, é claro, não é o orixá. E uma outra coisa também são as vestes, vestimentas e aparamentas, ou ferramentas dessas entidades ou desses orixás. Um velho exemplo que podemos dar para vocês são algumas ferramentas que na manifestação do orixá, o orixá utiliza. Ou seja, quando há uma manifestação da orixá Oxum, nós vemos que ela vem com um pano cobrindo a cabeça, né? Cobrindo o rosto ali. Às vezes ela vem com um espelho na mão também, né? Essa, no caso, seria a manifestação do orixá. O caboclo, no caso, dentro da Umbanda, a entidade, ela não usará essas ferramentas. Por que que ela não usará? Porque ela não é a orixá. Os caboclos são espíritos de pessoas que já tiveram vida terrena e hoje em dia incorporam dentro da Umbanda, trabalhando sobre a vibração de um determinado orixá. Vamos dar aqui alguns exemplos de nomes de entidades respectivas a cada orixá. Já falei sobre Oxum, vamos falar sobre Iemanjá. Iemanjá, a orixá, se manifesta dentro do candomblé. Porém, dentro da Umbanda, a manifestação da orixá Iemanjá não existe. Porém, é claro, existe a manifestação de espíritos, ou seja, de entidades que trabalham ou que respondem ou que trabalham sobre a influência da orixá Iemanjá. Nomes desses caboclos: caboclos de Iemanjá, Estrela do Mar; caboclo de Iemanjá, Jandira; caboclo de Iemanjá, Iracema. São espíritos que possivelmente tiveram vidas terrenas e hoje em dia se manifestam dentro da Umbanda, dando seus passes, falando, conversando, enfim, sobre a vibração da orixá Iemanjá. Depois a orixá Inhaçã. A orixá Inhaçã se manifesta dentro do candomblé, é claro. E na Umbanda não existe a manifestação do orixá, porém existe a manifestação do espírito que trabalha sobre a vibração da orixá Inhaçã. Vamos aqui para nomes de alguns espíritos que trabalham sobre a influência de Inhaçã. Caboclo de Inhaçã, Vento Grande, ou caboclo de Inhaçã, Ventania. Próximo, orixá Xangô.
É claro que a manifestação do orixá Xangô dentro da Umbanda não existe. Porém, existem espíritos que se manifestam dentro da Umbanda, ou seja, espíritos que já tiveram vidas terrenas, e eles trabalham sobre a vibração ou respondem ao orixá Xangô. Nomes comuns de alguns caboclos de Xangô ou espíritos que trabalham sobre a influência do orixá Xangô. Caboclos de Xangô, Sete Montanhas, Caboclo de Xangô, Pedra Negra, Caboclo de Xangô, Sete Pedreiras. Próximo, Orixá Ogum. Primeiramente, isso é uma... Quando a gente fala sobre Ogum, existe um equívoco muito grande sobre isso. Primeiramente, vamos compreender. Orixá Ogum não se manifesta dentro da Umbanda. O que se manifesta dentro da Umbanda são entidades, ou seja, espíritos, pessoas tradicionalmente que já tiveram vidas terrenas, desencarnaram e receberam a missão de voltar à Terra como entidades, mas sob a vibração do orixá Ogum. Esses espíritos, ao se manifestarem, eles não vão utilizar ferramentas e aparamentas do orixá, pois eles não são o orixá, eles são espíritos. Exemplos de nomes de caboclos de Ogum. Caboclo de Ogum Matinata, Caboclo de Ogum Beiramar, Caboclo de Ogum Ogum Iara e por aí vai indo. Oxóssi, é claro, Oxóssi fica até mais fácil da gente falar, porque a maioria dos caboclos dentro da Umbanda, ou tradicionalmente conhecido como caboclos dentro da Umbanda, são entidades respectivas ao orixá Oxóssi. É isso mesmo. Quando a gente vê o caboclo Pena Branca, o caboclo Sete Flechas, o caboclo Tupinambá, ou até mesmo a cabocla Jurema, todas essas entidades são entidades, espíritos já desencarnados, que hoje em dia se manifestam sobre a vibração do orixá Oxóssi. Praticamente, essas entidades seriam falangeiros do orixá Oxóssi. Como na Umbanda não existe a manifestação ou a incorporação do orixá Oxóssi, o que acontece dentro da Umbanda é a manifestação desses espíritos que tradicionalmente nós conhecemos. Até então acaba sendo uma certa hipocrisia. Muitas pessoas acreditam, é claro, que esses caboclos respondem ao Oxóssi. E por que também não teria uma entidade que responde a Inhaçã? E por que também não teria uma entidade que responde ao Oxalá? E por aí vai indo, né? Próximo, Oxalá. Nomes de entidades que respondem ou que trabalham sob a vibração de Oxalá. Caboclo de Oxalá, Flor do Dia. Caboclo de Oxalá, Caboclo do Sol. Caboclo de Oxalá, Sete Estrelas. E Obaluaê, entidades ou espíritos que trabalham sobre a vibração de Obaluaê. Caboclo de Obaluaê, Sete Águias. Caboclo de Obaluaê, Grajaúna. Caboclo de Obaluaê, Flor Branca. Dentre outros caboclos, tá ok? Ou seja, dentro da Umbanda, conseguimos compreender o que existe a manifestação de espíritos que trabalham sob a vibração do orixá, e isso é totalmente comum. O que muitas pessoas acabam deturbando um pouco essa visão é meio que imaginam que o que está se manifestando dentro da Umbanda são os orixás, mas não, e sim são espíritos que trabalham sobre essa denominação, sobre essa vibração. É claro, sim, pessoal, devemos compreender que existem vários tipos de culto e existem sim umbandistas que trabalham sobre a tradição candomblessista. Ou seja, existem muitas casas de umbanda que em sua vertente também trabalham junto com o candomblé. São as famosas umbandas mistas ou a umbanda misturada com o candomblé, conhecido como umbandomblé. Nesse sentido, podemos compreender que esses tipos de terreiro que tem esse mix, pode existir sim a manifestação do próprio orixá. Aí às vezes a gente pode ficar meio que
sem compreender um pouco porque um terreiro de Umbanda está trabalhando com orixá, porque possivelmente aquele terreiro tem vertentes do candomblé. Mas caso não seja esse o ocorrido, caso o terreiro seja apenas de Umbanda, sem nenhuma vertente ali do candomblé, aquele terreiro de Umbanda não terá a manifestação corpórea ou de incorporação do orixá. Tá ok? Eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho sobre o assunto. Se você entendeu, curta esse vídeo. Se você quer conhecer e entender mais sobre esse conteúdo, curta esse vídeo e ajude a compartilhar. Deixe nos comentários também a sua opinião. Mais uma vez, lembrando, nós estamos chegando na marca de 900 mil inscritos. Então ajude a compartilhar, porque quanto mais rápido a gente chegar nessa marca, mais novidades teremos aqui no canal. Inclusive, o sorteio desta guia aqui de proteção de Exu. Então, se inscreva e ajude a compartilhar. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.